coisa necessária: arrependermos e nos convertermos para que os nossos pecados sejam apagados e venham assim o tempo dos refrigérios pela presença do Senhor. Amém? Oi? As crianças podem subir. Se eu gaguejar, enrolar, lembre-se que é a minha primeira vez, tá bom? Pode pôr slide, fazendo favor. Em tempos de grandes dificuldades na minha vida, eu creio que na sua também. Eu sei que às vezes, muitas vezes passa pela tua cabeça que parece que eu não sofro nada, ou que a minha família não sofre nada, que está tudo super bem com a gente. É fácil a gente vir, é fácil a gente falar, afinal de contas não faltam provisões, mas as provas do Senhor para nós são de outras formas e bem intensas. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha. E uma das perguntas que não quis cessar de quinta-feira para cá foi essa aí, ó: dar graças a Deus por tudo. Eu não sei nem aonde que eu encaixo o meu testemunho aqui. Vou deixar o Senhor fazer do jeito dele, para que seja o mais transparente possível, para que você entenda que eu nasci de novo. Essa semana a gente chegou de viagem. Semana passada, na quarta-feira. Na quinta-feira, o João Vitor foi ligar o ar-condicionado de casa, na sala onde a gente almoça. Cheguei de manhã em casa, eu falei: filho, você está com o ar-condicionado ligado? Com as portas, janelas tudo abertas? Mãe, eu liguei o ar, um cheiro horrível de carniça. Imagina. E aí veio a Clarinda e disse assim: estava o maior cheiro de carniça. Eu fui ligar para ver. Cheiro de animal morto. E aquilo embrulhou o estômago, não tinha como ficar. E aí então eu liguei para o nosso irmãozinho aí, o Éder, pedi socorro. Eu acho que eu não dei sossego para ele. Eu falei: Éder, vem aqui ver, tem um animal morto, tem um animal morto. E o Éder chegou em casa na quinta-feira por volta de umas 5h30, 15 para 6 da tarde. Foi mexendo no ar-condicionado e encontrou um rato, mais ou menos assim, morto, já em estado todo aberto, cheio de bigato, um cheiro terrível. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, e a primeira pergunta que eu já fiz, não fiz para o Senhor diretamente, mas dentro de mim estava aquela pergunta, e ele já sabia disso, por isso que ele foi trabalhar mais intensamente comigo. Como pode? Na minha casa? Não, não pode. Eu faço tudo que o Senhor manda. Bom, enfim, resolvido o problema, né? O rato foi tirado dali e não tinha mais problemas. É só uma questão de 1 ou 2 dias para deixar o ar gerando para tirar o cheiro. Fomos dormir. No outro dia o João de novo liga o ar-condicionado do quarto dele. Um cheiro de carniça terrível. Aí eu fiquei muito brava. Falei: como assim? Agora virou carnaval, Deus? Virou uma festa agora? Não vai parar mais. E aí de novo, Éder, me socorre, tem um bicho morto aqui. De novo. Aí ele foi, mexeu tudo lá, não tinha nada morto. Como era sexta de preparação, já era o final da sexta-feira, a gente fez o culto em casa primeiro. E depois eu falei: dá uma olhadinha, porque passar o final de semana inteiro com esse negócio fez que a casa inteira fede. Ele olhou, não tinha nada. Ele falou: vamos fazer o seguinte, no domingo, no finalzinho do domingo, eu venho para dar uma olhada no telhado. No que ele chegou lá, irmãos, morto tinham 3, fora o quarto que foi tirado do ar-condicionado, morto. Deve ter mais ou menos no telhado da minha casa uns 50 ratos instalados ali. Aquilo foi me gerando uma grande angústia e uma pergunta: Senhor, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Na minha cabeça era simplesmente assim: eu abri mão da minha vida para viver os teus propósitos. E é assim que eu recebo o seu pagamento? Isso foi uma das frases
menos desrespeitosas que eu usei para com o Senhor. O resto eu não vou nem perder o meu tempo, porque eu não vou instigar vocês a isso, não é o propósito. Mas foi a menos desrespeitosa. E o Senhor começou a me mostrar o tamanho do orgulho que estava dentro do meu ser. Como se Deus fosse obrigado a fazer todas as coisas por mim. Porque eu obedecia, eu fazia tudo. Então o Senhor é obrigado. É assim que eu recebo? É assim? E eu comecei a ficar desesperada e eu fiz mais um pedido para o Senhor. Eu falei, só não deixa eles descerem para minha casa. No outro dia de manhã, quando eu levantei, parecia um monte de cocôzinho de rato. Falei, puxa vida, eu te pedi pelo menos isso. E eu entrei numa grande angústia, numa grande aflição de espírito. E isso foi assim, tipo, a gota d'água. Eu não sei o que vocês estão passando, mas só isso. Isso é só o final da história. Acontecido todas essas coisas, a minha fé foi completamente minada, a minha confiança em Deus, afinal de contas, tinha se instaurado uma mina de rato em cima do telhado da minha casa, era impossível dormir porque eles não param de fazer barulho. Ar-condicionado, eu entrei no quarto da Ana Laura, tinha um rabo de um para fora, no quarto do João Vitor eu orientei a mãozinha de um, assim, encostadinho, não havia segurança de estar ali, a não ser na confiança do Senhor. As crianças sumiram de casa, nós não vamos ficar aqui. Foram para a casa da minha mãe. Aliás, estão na casa da minha mãe até hoje, estão dormindo lá. Que nós estamos ainda resolvendo os problemas. Como se não bastasse isso, o ar-condicionado da sala pifou, o do escritório pifou e o do meu quarto pifou. Está parecendo uma cachoeira. Um calor de 41 graus nessa cidade, com cheiro de carniça. E eu questionando a Deus. Aí a pergunta era assim, dar graças a Deus por tudo? Como posso eu dar graças a Deus porque a minha casa virou um ninho de rato? O lugar mais aconchegante. E aí, irmãos, o pior do que isso, porque eu olhava as casas ao redor, uma casinha mais simplesinha, que eu já entrei lá, e o teto até de madeira, sabe? Esses tetos bem antigos, que não é de gesso, é de madeira mesmo, não é nem desse daqui. A do outro, eu falei assim, não, tinha milhões de casas para ir, tinha milhões de terrenos baldios, ele tem que vir na minha casa. E eu não conseguia agradecer, eu só conseguia reclamar e murmurar e questionar e desrespeitar, e coisas terríveis fiz eu. Ofendi a santidade de Deus. Cansada por vários motivos da obra do Senhor, não vejo resposta de algumas formas e questionando um peso terrível. Esse calor parece que frita os miolos da gente, parece que a gente levanta podre, não consigo dormir, não consigo manusear minha vida, parece que está tudo, e eu falando assim, Senhor, qual será o fim disso? Chorando, irmãos. Meus filhos falam, mamãe, você está chorando, né? Você está chateada com os ratos. Chorava, e morrendo de medo, assim, eu ia abrir um armário, eu ficava imaginando a cena de um rato pulando em mim. Eu levantava da cama, eu ficava olhando para ver se eu não ia pisar num. Eu pegava um copo, tinha que enxaguar, tudo que pegar tem que lavar. Gente, uma tormenta. Sabe o Salmo 91 que fala para livrar a nossa tenda das pragas? Comece a orar sobre isso. Vocês vão entender o que Deus fez na minha vida. 1 Tessalonicenses 5,18, como que isso aconteceu? No domingo, depois de chorar, me lamentar, espírito de autocomiseração e exigência das coisas que eu achava que Deus tinha que fazer por mim. Afinal de contas, eu estou na frente da obra. O Senhor fala esse versículo através da vida do meu marido, assim, ó. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É para dar graças em... Mas como que eu posso dar graças em tudo? Só se eu estiver em Jesus? Então, o que vocês acabaram de descobrir? Eu estava em Cristo? Eu estava cheia dele? Ou eu estava cheia de mim mesmo? Se eu não estou conseguindo dar graças em tudo, é porque está faltando o que dentro de mim? Cristo. Nada mais, nada menos do que Cristo, o único que pode me levar aonde? Ao reino dos céus.
E aí o Senhor começou a falar: somos diariamente bombardeados por notícias negativas, referente a assuntos pessoais, bem como problemas com a casa, que era o meu caso, em casa, com filhos, esposa, marido e amigos, com carro, trabalho e na igreja e etc. E também vinculados, somos bombardeados diretamente e também vinculados por todos os meios de comunicação. Estes podem interferir no modo como olhamos para as circunstâncias da vida e relacionamentos. Vocês se reconhecem nisso o tempo inteiro? Toda hora tem um problema, toda hora isso, toda hora aquilo, e aquilo vai gerando um monte de coisas dentro de você, e você está parecendo uma bomba atômica para explodir a qualquer momento. Assim, por exemplo, é possível que, esse foi o número que o Senhor me deu. O que eu estava passando, a história do rato é só o final. É 10% dos aspectos negativos. E eles foram capazes de superar 90% das concepções positivas nas diversas situações em nossa vida. O Senhor começou a falar comigo: está com doença? Seus filhos estão com saúde? Tem dinheiro para pagar as contas? Eu converso com você, mesmo diante das suas agressões e das suas dificuldades para entender os meus propósitos? Sabe o que o Senhor fala para mim, para você, igreja? Esse número Ele deu para mim, Ele disse que eu podia colocar, porque é a mesma porcentagem referente a vocês. O peso que vocês acham que estão carregando é só 10%. Contra 90% das concepções positivas nas diversas situações em sua vida. Sem percebermos, tornamos-nos gradativamente murmuradores. E aí o Senhor começou a me lembrar, nas minhas orações, é sempre assim, irmão, você coloca o teu joelho, começa a clamar, e aí se dispõe de coração, mas Satanás, quando ele vê Jéssica, Vitória, não é hora de dormir, levanta a cabecinha, Vitória, de cabecinha erguida para prestar atenção. Sem que nós percebamos nas nossas orações, nós começamos simplesmente a murmurar o tempo inteiro. E quanto mais nós murmuramos, mais peso o diabo coloca sobre nós. Ah, mas eu não murmuro, não. Quando você chega para Deus e fala assim: eu estou cansada, não sei até que ponto eu vou aguentar, porque isso, porque aquilo, porque o trabalho, porque o amigo, porque o marido, porque o filho, porque a casa, porque o carro, porque, isso é uma murmuração. Quando você pede, sem reconhecer o que Deus está fazendo no meio e com aquela situação, isso se chama murmuração. Então, sem percebermos, tornamos-nos gradativamente murmuradores. A murmuração, aliás, foi um dos pecados que mais o povo de Israel praticou contra o Senhor no deserto. Ele enviava o maná todos os dias. O maná aqui, o Senhor falou para mim que não é simplesmente a comida, irmãos. O ar que você respira é o maná. A roupa que você veste é o maná. O sapato que você põe no pé é o maná. A comida que você põe na mesa é o maná. O teu trabalho é o maná. A presença de Deus é o maná na sua vida. Não falta maná, falta. E o quanto falta do nosso agradecimento, de orações de ação de graça diante do Senhor? Na minha vida estava 0. E na sua? Ele enviava o maná todos os dias, mas o povo não agradecia. Pelo contrário, reclamava até das bênçãos de Deus. Sabe qual que eram as bênçãos de Deus na minha vida com relação ao rato? Eu falei que quando eu levantei, eu vi um monte de cocôzinho, né, assim, no piso da casa. Eu fui descobrir que era de barata. E eu tinha pedido para o Senhor: não deixa descer, Senhor, pelo menos isso. E quando eu vi, eu estava tão envolvida pela ação do diabo que eu não conseguia enxergar mais nada na minha vida. E eu falava: poxa, eu te pedi para não deixar. E o nosso entendimento, a nossa visão, o nosso ouvir
começa a ficar todo bloqueado. O que você não está enxergando por causa das murmurações e da falta de agradecimento a Deus? Êxodo 16:2 diz aí, ó: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. O que o Senhor falou? Por que eu pus esse versículo? Eles mudaram isso aqui, viu, gente? Por isso que eu estou errando. Êxodo 16:2 diz: e toda a... Sabe o que o Senhor falou para mim? Que eu fui só a primeira para acordar a igreja inteira. Tinha que começar de alguém, lógico. E como eu muito provavelmente devia ser a pior de todas, ele tem que começar por alguém, né? Começou por mim. E ele disse: não é só você, mas é toda a... Como está o teu coração? Está cheio de gratidão pelo Senhor? Nosso desafio não é desprezar problemas, não é fingir que eles não existem, que eles não estão ali. Não é isso que Deus fala comigo e com você. E dar graças a Deus não é pelo rato. Eu não vou dar graças a Deus porque minha casa está infestada de rato, mas é dar graças a Deus pelo que Ele pode fazer em mim por causa dos ratos. Aonde Ele pode me levar no meu relacionamento com Ele por causa dessa circunstância que veio sobre a minha vida. Que no meu caso não foi vontade soberana de Deus, mas foi vontade permissiva de Deus na minha vida. A minha vizinha do lado encontrou temporão lá, encontrou uma ratazana, de certo, muitos ratos, colocou veneno em vez de me avisar, porque você coloca rato e eles vão... coloca veneno, eles comem, eles estão vendo que ali eles vão procurar outro lugar que não tem nada. Viu, irmãos? Se detetizar a casa ou fizer qualquer coisa, avisa o seu vizinho de cima e de baixo, para que o rato ou qualquer outra praga não encontre morada na casa do seu vizinho, sendo ele de Deus ou não. E essa história já está rolando em casa desde junho, a gente escutando barulho lá no coisa. A Nana acordava à noite assustada, eu falo: filha, é um gato que entrou, ou às vezes é um ratinho, mas do jeito que ele entrou, ele sai. E aí Deus foi me lembrando, Ele me mostrando as coisas. Nesse tempo todo, quase, sei lá, 50, 60 ratos, não sei, o cara falou que é muito informação, a sensação que eu nunca vi isso na minha vida, ele falou. Eu nunca vi isso acontecer, é a primeira vez que eu estou lidando com isso. E Deus me falando, eu não permiti que nenhum... Gente, quantas vezes nós dormimos? Junho e julho, estava bem geladinho à noite, a gente não ligava o ar-condicionado. Dormia com as janelas abertas, todas as portas abertas, a gente é um pouco relaxado nisso, a gente larga tudo aberto. Nunca entrou um. Mas o Satanás quer cegar o nosso entendimento, levantar fortalezas contra o conhecimento de Deus e a bondade de Deus. E nós, por nos acharmos bem na fita, ou termos um relacionamento que nós achamos que é, aos olhos de Deus, o máximo, achamos que Ele tem a obrigação de fazer tudo por nós. Quando, na verdade, Ele não tem a obrigação de fazer nada do que eu acho por mim. Ele faz o que Ele quer fazer e se Ele quiser fazer. E eu tenho que ter entendimento que Ele é poderoso o suficiente para fazer. O nosso desafio, então, não é desprezar, fingir, não tem rato. Então, é tudo espiritual, está amarrado, vai embora, tudo em nome de Jesus. Outra coisa que o Senhor ministrou comigo nesse tempo, que Ele começou a me lembrar dos sinais que Ele dava. Nesses tempos de oração, de agosto para cá, que se intensificaram muitos na minha vida, não tinha uma brecha para Satanás tocar na minha vida, nem na vida do Saulo, nem na vida do João Vitor, nem na vida da Ana Laura, porque eu me levantei como uma valente guerreira do Senhor. Mas uma coisa eu me esqueci de fazer, de orar pela minha casa. Hora nenhuma eu orei pela minha casa. Hora nenhuma eu pedi para que os anjos do Senhor se acampassem ao redor da minha casa, que livrasse a minha tenda de todo o mal, de toda a praga. E Satanás está feliz que foi desenvolvendo isso dentro de mim, o meu desejo de orar. Irmãos, eu fico muito feliz, eu fico sedenta para chegar o domingo, de sábado para domingo, para eu poder vir orar. É um momento de refrigério, de prazer tremendo na presença do Senhor. E o diabo está louco com isso.
E aonde ele vê brecha é onde ele vai atacar. E Deus permite, não é vontade soberana no meu caso, é permissiva, me ensinando a não... O que a palavra de Deus fala? Orar e vigiar o tempo em todas as áreas. Que bom que isso aconteceu comigo e eu posso estar testemunhando na vida de vocês para que vocês orem pela sua vida, pela vida da sua esposa e vice-versa, pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu carro. Tem um versículo que o Saulo, pastor, leu esses dias que ele fala que a murmuração faz com que o destruidor invada a tua casa. O que é o demônio do destruidor? Você lembra desse versículo que a gente lê? Acha para mim, fazendo um favor. Irmãos, o que o demônio do destruidor faz? Qual é a função do rato? O rato rói? Irmão, a gente sentado na cozinha, a luz acendia e apagava, e nós, nossa, ele está comendo tudo, todos os fios, e não parou aí. Quando nós entendemos, na segunda-feira, que nós tínhamos que chamar uma empresa de dedetização, o cara falou, não, e olha, eu vou lá daqui a pouco. Era 5:30 da tarde, ele não tinha aparecido. Eu liguei lá e falei, moça, pelo amor, você não está entendendo. Não, estou indo aí. Daí hoje mesmo a gente já põe veneno. Ele me apareceu lá às 6 e pouco da tarde, né? 1 Coríntios 10. Lê esse versículo, irmão. Às vezes muitas das coisas que estão acontecendo na sua vida é por causa da sua murmuração. O destruidor entra, devora seu dinheiro, devora seu carro, devora sua casa, devora. Aí você fala, pô, mas eu dizimo corretamente, por que está tocando? Por causa da murmuração, a falta de ação de graças. Por que o trabalho não aparece? Por que as coisas não desenvolvem? Porque o destruidor destrói tudo por causa da murmuração. Eu estou sem óculos. 1 Coríntios 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Amém? Está recebendo? Recebe, irmão. Recebe, seja liberto dos cativeiros das trevas. Esteja em Cristo e recebe em nome do Senhor Jesus. Então é pra gente fingir que não tem problema? Claro que não, isso é mentira. Isso é hipocrisia. Eu tenho um problema, mas de que forma que Deus quer que eu encare esse problema e como é a forma correta de dar graças por este problema? Então, nosso desafio não é desprezar problemas, mas é ter maturidade espiritual suficiente para lidar com... Irmão, eu vi que eu não tenho maturidade espiritual nenhuma. 50 ratinhos me passou a rasteira. Murmurei contra Deus, blasfemei, duvidei. Nós vamos passar por um tempo de angústia, 3 anos e meio? Irmãos, olha o que Deus mostrou a meu respeito. A falta de preparo, eu achando que eu estava caminhando. Não que eu não esteja, mas eu estava assim, eu acho que eu estava 100 quilômetros à frente do que da onde verdadeiramente eu estava. Sem maturidade espiritual suficiente para lidar com eles. Eu falei, meu Deus do céu, isso depois, né, no processo de meditação com o Senhor. De modo a não permitirmos que os problemas, se tornem motivo de ingratidão e constante insatisfação para com Deus. Lá em Êxodo 16:2 diz que toda a congregação murmurou contra Moisés e Arão. Moisés representava quem? Cuidado, Moisés representava quem? Vamos, gente, Moisés representava a Deus. No Êxodo era Deus, certo? Mas se a gente abrir a Bíblia lá em Atos 7, nós vamos ver que ele era príncipe do povo de Deus. Então depende do contexto, porque ele também era a representação de Jesus, porque ele salvou o povo, não é isso? Amém? Ele não morreu, Jesus morreu, ele era a representação, lembra no Monte da Transfiguração? Ok, e Arão era quem? Sumo sacerdote, representação de Jesus. Murmurei contra Deus e contra Jesus. E a congregação, nos seus aspectos, nas suas dificuldades e fraquezas, estão fazendo a mesma coisa com o Senhor, questionando a Deus os seus propósitos, circunstâncias que Ele permite que venham sobre nós para nos elevar até Ele,
para nos engrandecer em riqueza de espiritualidade e confiança absoluta e extrema nele. Mas eu fui para o lado completamente oposto. Eu faço tudo e é assim que o Senhor me retribui? E eu falei para o Senhor assim também: a minha casa é o meu refúgio. E é aqui que o Senhor vem atacar? Está feliz, Senhor, com a sua provinha que eu estou sendo reprovado o tempo inteiro? Irmãos, estou contando essas coisas para que vocês cresçam espiritualmente. Tem um ditado que diz assim: tolo é aquele que vê o outro errando e erra também. Inteligente é aquele que vê o outro errando e não erra. Não. Como é que é? Isso. O inteligente, ele erra e aprende com erro. E o sábio vê os outros errando e não erram. O Deus está chamando a igreja, permitiu que eu tivesse... Eu não caí, eu despenquei. Eu falei várias vezes para o Saulo: não conta isso para ninguém. Não conta isso para... Não foi, amor? Por que você está contando isso? Não conta. E mal sabia eu que no meu processo de restauração Deus ia falar assim: você mesmo vai contar. É vergonhoso, irmãos. Para que vocês precisam continuar nesse caminho ou despencar como eu despenquei? Precisa. Sejam todos vocês sábios. Não caiam, mas aprendam com os erros dos outros. Não passem para que precisem aprender. Jesus é soberano e suficiente para não te deixar cair se você não quiser cair. E era tão forte o poder de Satanás sobre a minha vida, irmãos. Eu sentia a presença de Cristo dentro de mim, a paz querendo me tomar, e eu rejeitava isso, porque as circunstâncias, eu deixava que os meus olhos naturais me envolvessem nas circunstâncias, e o que era desse tamanhozinho ficou quase que insuperável. Chorava de soluçar. E esses problemas me levaram a ter ingratidão e constante insatisfação com o Senhor. Mas discernir espiritualmente tendo a mente de Cristo, isso está lá em 1 Coríntios 2,16, que fala que aqueles que são espirituais discernem todas as coisas, mas eles mesmos não são discernidos por ninguém, porque tem a mente de... Mais outra coisa que o Senhor falou: cadê o domínio do Espírito de Cristo sobre a tua mente e os teus pensamentos, filha? Quantos erros Deus foi apontando sobre mim e sobre o meu caráter? De modo que quaisquer circunstâncias fará Deus um motivo mais que especial para o seu crescimento espiritual. Conclusão: Deus usa toda e qualquer circunstância na vontade soberana ou na vontade permissiva para que você cresça espiritualmente. E crescimento espiritual é igual a... E o que Deus nos pede nesse tempo? Murmuração é santidade, irmãos. Eu não sei, muitas pessoas aqui, tem gente que já perdeu filho, tem gente que... coisas já terríveis já aconteceram. Como está o teu coração? Porque o silêncio, irmãos, com o Senhor, você não conversar com Ele, porque o problema não é, não sei se vocês já ouviram assim, não diga para Deus por quê, mas para quê, irmão, isso é uma mentira. Ele é nosso Pai, nós temos todo o direito de perguntar por quê. O que nós não temos direito é de se rebelar contra Ele, como se o nosso conhecimento estivesse acima do dele, porque a palavra de Deus fala que o conhecimento de Deus está acima dos nossos, assim como o céu está acima da terra. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas, está escrito, e sabemos que algumas coisas, todas, também já ouvi uma pregação dizer assim: olha, como que alguém pode dar graças a Deus pela morte de um filho? Esse versículo está errado. Não sei se já ouviram alguém falar a respeito disso. Eu já ouvi. Porque agora é assim, porque alguns versículos da Bíblia realmente foram mexidos. Tudo aquilo que você não quer deixar Deus trabalhar, isso aqui foi mexido. Ah, não é bem assim não. Irmãos, isso não foi mexido. O Senhor diz que todas as coisas, nós devemos dar graças em todas as coisas. E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, sabendo que são chamados por seu
decreto. Eu tenho um chamado, você tem um chamado? Então Deus vai usar todas as coisas, porque Ele é poderoso para me fazer crescer nele. Mas se eu me rebelar contra Ele, questioná-lo, e quando Ele me responder, eu dizer, não, isso não é possível, então eu me afasto completamente dessa presença absoluta e soberana de Deus, e do socorro que me pode ser alcançado. A carta de 1 Tessalonicenses, que foi o primeiro versículo que nós lemos hoje, 1 Tessalonicenses 5, certo? Acho que é 18, né? A carta de 1 Tessalonicenses reflete o anseio do apóstolo Paulo de ver os crentes daquela igreja firmados na teologia em que foram ensinados, com gratidão em todas as... Qual é o maior ensino da carta de 1 Tessalonicenses? Gratidão. Gratidão a Deus por em todas e por todas as situações. Mas como? A pergunta que sempre a gente quer fazer. E aí ele diz assim: sendo vigilantes quanto ao dia do Senhor. Sabemos que está próximo o dia do Senhor? Sabemos. Eu não sei se dizer 5, 10, 15, 20 anos, mas ele está próximo, é nesse século. E o que tivermos que fazer, temos que fazer agora. E as coisas que estão erradas em mim e você têm que ser ajustadas agora. Mas se você não permitir Deus trabalhar e mostrar a podridão do teu ser, como é que você pode imaginar adentrar no reino dos céus? Sendo que lá dentro de mim Deus via, ela vai me questionar. 1 ratinho não, 2 ratinhos não, 3 é demais. 1 é pouco, 2 é muito, 3 explodiu. Mas eu não sabia que isso estava dentro de mim, viu, irmão? Eu não sabia que isso estava dentro de mim. Muitas outras coisas já havia superado no meu jeito, e eu falei, nossa, eu estou super bem na fita. E levei uma baita rasteira, porque Deus sondava o meu coração, porque eu sempre roguei, Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algum caminho mau. Sendo vigilantes quanto ao dia do Senhor, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11, acatando com apreço os líderes locais, Tessalonicenses 5, de 12 a 13, depois vocês lerem com calma isso. Tudo isso é gratidão em 1 Tessalonicenses. No serviço cristão, gratidão ao Senhor, 5, do 14 ao 15, sempre disciplinados na alegria, regozijo no Senhor por todas as coisas, 5:16, oração incessante. E tendo ações de graças que vêm de percepção de que o propósito soberano de Deus está por trás de todas as... Irmãos, eu vou ler de novo. O propósito soberano de Deus está por trás de todas as... Está? Então nós temos que reclamar? Murmurar? Lembra do versículo de 1 Coríntios 10, 10. Talvez é por isso que todas as suas coisas estão sendo consumidas. Paulo mesmo diz, em tudo, porque essas recomendações envolvem amplamente a vida em qualquer situação. Judas 16 diz o seguinte, estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, a Laura, andando segundo as suas concupiscências, é o que eu acho. Peraí, estou dentro da igreja, faço tudo, nega minha própria carne, e na hora dele proteger minha casa, ele deixou. Mas peraí. E cuja boca diz coisas muito arrogantes. Meu Deus, como eu me vi nisso. Arrogante não é com meu irmão, não. Eu creio que eu não sou arrogante com os meus irmãos, mas eu fui com aquele que eu não podia ser de jeito nenhum. Sem perceber, eu me pus no lugar de Deus. Cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Você admira algumas pessoas porque você tem interesse nelas, irmãos? Eu admirava a Deus porque eu tinha interesse que Ele cuidasse de todas as coisas. E quando Ele não cuidou, eu briguei com Ele. Mas peraí.
Ser grato não é uma reação ocasional a uma experiência positiva apenas. Porque às vezes as pessoas vão contar alguma coisa legal que Deus fez na vida delas, uma resposta de uma oração, e a gente fala, você agradeceu a Deus? Nossa, agradeci muito a Deus de joelhos. E quando acontece uma situação dessa, eu vou falar sempre de mim. Será que eu me pus de joelhos para agradecer a Deus, irmãos? Senhor, que maravilha, que oportunidade tremenda. Laura, mas você está falando coisas absurdas, ninguém faz isso. Faz, irmãos. Os irrepreensíveis fazem. Paulo estava dentro de uma prisão, no lugar mais baixo que tinha, onde tinha fezes, xixi, tudo. Ele adorou o Senhor depois de ter apanhado. Naufragou de navio não sei quantas vezes, fazendo a obra. Você acha que ele falou, pô, Deus, tinha que mandar essa tempestade agora? Esses somos nós. Paulo não fez isso, então não fala que isso é impossível. Tá vendo como nós somos pobres? Tá vendo como tem que caminhar? Deixa Deus falar a teu respeito, irmãos. Tenha medo não. Tenha medo de não ser tratado. Deixa Ele trazer a palavra e refletir a podridão que há no seu ser. E corre para ser curado e restaurado. Tirar o peso que Satanás coloca através das murmurações. Ser grato, então, não é uma reação ocasional, uma experiência positiva apenas, mas uma conduta cristã permanente, independente se o que aconteceu é bom ou ruim. Não se trata de uma sugestão. Deus não nos deu uma sugestão. Olha, seja grato em todas as coisas, em tudo dai graças. Ele deu uma ordem, mas uma clara determinação da vontade de Deus. É para ser grato. E em todas as circunstâncias, em tudo, para que sejamos agradecidos permanentemente. Dar graças é uma evidência absoluta e plenamente alcançável para aqueles que estão em Cristo. Irmãos, eu não estava achando que estava. Mesmo quando tudo parece estar fora dos eixos. Vocês estão conseguindo entender a distância que a igreja está do Senhor? Que eu estava do Senhor? Se não está, irmão do céu, misericórdia. Misericórdia. Hebreus 12, 28 diz o seguinte, pelo que? Tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Não, peraí, eu não recebi. Recebeu sim. Através de Cristo ele já é teu. Você não toma posse por causa da tua murmuração. Porque reclama, porque acha que Deus é teu servo. Que você dá chibata nele, ele tem que vir fazer tudo que você quer. E ai dele se não fizer. Recebeu o reino através de Cristo, que não pode ser desestruturado, não pode ser abalado, não pode ser extinto. É um reino eterno. Então, retenhamos a graça. Quem que é a graça? Cristo, um favor imerecido, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Irmãos, reverência, às vezes eu pensava que reverência é simplesmente me ajoelhar, ou em alguns momentos começar a oração engrandecendo o nome do Senhor. Mas o Senhor me mostrou que eu não tenho reverência nenhuma. Porque a verdadeira reverência se mostra na tua aflição. Quando você espera algo que Ele não faz, mesmo você tendo feito tudo o que Ele te pediu em obediência absoluta a Ele. Isso é reverência. Aí Ele diz não, e você consegue reverenciá-lo. Isso é verdadeiramente reverenciar a Deus, não é quando está tudo bem. Salmo 50, 23 diz, aqui eu coloquei em outra versão, porque eu achei muito mais profundo e tocou mais no meu coração. Quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honra-me. O sacrifício era de engolir os ratinhos. E eu honraria o nome do Senhor. Eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Olha que tremendo esse versículo. Quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honra-me. Os que nutrem o espírito da inquietação e queixumes, recusam-se a reconhecer a guiadora mão divina. Neguei Jesus. Pedro negou 3 vezes. Ao longo da minha vida, mas 1000,
por baixo? Domingo passado, a mais recente negação de Cristo na minha vida, está aí. Os que nutrem o espírito de inquietação, fiquei inquieta, aflita, ansiosa, perturbada. Não confiei. Peraí. Fazer uma análise. Mas se eu fiz isso para tudo, bom, está acontecendo isso, então Deus quer falar. O que o Senhor quer falar, Senhor? Fala comigo. Joelho no chão, oração. Chora, mas para Ele te dar a resposta do que Ele quer falar, aonde Ele quer te levar. Os que nutrem o espírito da inquietação e queixumes recusam-se a reconhecer a guiadora mão divina. A ansiedade desnecessária é tolice. Gente, como eu vivi isso, fui uma tola. E estou sendo assim, ainda boazinha comigo, viu, irmãos? Boazinha. E nos impede de nos situarmos na legítima atitude perante Deus. Quando o Espírito de Cristo vem à alma, não há desejo de queixas e murmurações por não termos tudo o que desejamos ou quando desejamos. Quando o Espírito de Cristo vem a... Irmão, é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. É o que Ele fez comigo. Laura, deixa o Espírito do meu filho alcançar a sua alma. Irmão, se você resistir, qual foi a primeira música do louvor? Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos. Se eu começar a justificar tudo que eu tinha para justificar de errado, que eu venho passando nesse tempo, irmão, eu não ia me permitir ser tocada pelo Espírito de Cristo. E aí eu ia continuar murmurando e eu ia ser afastada por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo ia perder a volta de Cristo. Mas aquilo me angustiou de tal forma e eu tive uma só vontade e um fiozinho de força para dizer: Jesus, socorre-me. Eu reconheço que eu não fui aprovado. Existe perdão para alguém como eu, pelo que eu fiz? Eu não desrespeitei o meu irmão, eu não desrespeitei meu filho, eu não desrespeitei meu pai e minha mãe, eu não desrespeitei um animal, eu não desrespeitei uma senhora de idade, eu desrespeitei a Deus. E aí Ele me deu o Salmo 103, depois vocês leem, não vou ler aqui para vocês, mas lê o Salmo 103. Ele encheu o meu coração e me alcançou. E eu ainda perguntava: o Senhor vai continuar me usando? Hoje não era eu que ia pregar, mas quando a sinceridade, você abre o teu coração e deixa Jesus tocar, Ele restitui tudo. Por isso que eu disse para vocês no começo do culto: nasci de novo. Eu liguei igual uma criança para Dona Eunice no domingo à tarde, dizendo tudo o que eu tinha feito. E eu falo: Dona Eunice, acho que Ele não quer falar comigo. Eu estava com medo de falar com Deus, de receber, que Ele não queria mais saber de mim. Fala com Ele, pergunta para Ele se ele ouviu a minha oração, se Ele me perdoou. Não foi essa oração que nós fizemos no telefone juntas? Foi sério, irmãos? Será que vocês reconhecem o quão sério são as atitudes de vocês perante Deus? Porque disso depende a restauração e o refrigério de vocês e o nascer de novo. Quando o Espírito de Cristo vem à alma, não há desejo de queixas e murmurações por não termos tudo que desejamos ou quando desejamos. Antes, daremos graças a Deus de pleno coração pelas bênçãos que fruímos. E quando eu me permiti ser restaurada, Deus começou a me mostrar todas as coisas, porque Ele não me mostrou antes. Só quando eu pedi perdão, mesmo sem ter nenhuma direção, sem entender nada, eu perguntava para o Saulo: Saulo, mas como é isso, dar graça em todas as coisas? Ele: eu não sei. Então como que eu posso fazer isso? Não, só obedece. Não está entendendo nada, obedece. Então eu precisei obedecer primeiro, usando a palavra como fé, para que então Deus começasse a me explicar todas as coisas. E aí, irmãos, aquilo que parecia algo insuportável, que não tinha como... Irmãos, eu até pensar em vender minha casa, eu pensei. E eu comecei a olhar minha casa e eu falei: isso aqui é um horror, eu odeio esse piso, eu odeio essa parede, eu odeio essa cor, eu odeio esse ar-condicionado, eu odeio esse teto, odeio. E começou a virar uma coisa terrível. E quando eu me permiti ser restaurada, aquele problema enorme que Satanás tinha transformado, quando eu me voltei para Cristo novamente, ele desapareceu. Os ratos continuam tudo lá, viu, irmãos? A empresa foi ontem, à noite,
6h30 da tarde, né, Éder? A hora que eles chegaram, 15:07. A hora que eles chegaram lá. Aí o cara colocando, saía rato por tudo quanto é canto, que eles começaram a mexer e jogar, e foi saindo rato por baixo, rato por cima, rato, do lado de fora da casa. Não entrava um do lado de dentro. Ele estava lá e não me deixa mentir. Ele viu também o Saulo, quando eles mexeram o rato por cima do telhado. O próprio moço médico falou, nunca vi isso. E aí eu comecei a contemplar a grandeza e o poder de Deus, porque ele falou, isso daí já está aí pelo menos há uns 6 meses, 3 meses, porque encontrou ninho, aqui uma ninhada. Nunca um entrou, nunca achei cocô de rato dentro da minha casa. Deus, como o Senhor é a igreja. Aí ele começou a abrir, e eu comecei a contemplar a beleza do Senhor e falar, bendiga minha alma ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Que vergonha do meu ser. Ainda bem que Ele lembra que a gente é pó e perdoa todas as nossas iniquidades no tempo em que se podemos ser perdoados, não é mesmo? A grande necessidade de mais gratidão entre o povo de Deus hoje em dia. Enquanto não tiverem esse espírito, não estarão preparados para um lugar no reino dos céus. Irmão, isso aqui é muito do Senhor no meu coração. São palavras do Espírito de Deus para vocês. Espírito murmurador não herdará o reino dos céus. Os questionadores, os queixosos, têm o caráter de Satanás. Vigiem isso na vida de vocês. Não questionem a Deus, questionem a vocês. Podem perguntar para o Senhor por quê ou para quê e apresentar as suas razões ao Senhor com todo o respeito e reverência do mundo. Não tem problema. Ele vai ter o maior prazer de te responder. E se Ele não te responder, continua adorando e dando graças ao Senhor. Há uma poderosa obra a ser efetuada para cada um de nós. Compreendemos bem pouco do que Deus deseja realizar por nosso intermédio. Devemos procurar compreender, essa é a parte mais importante. Devemos procurar compreender a amplitude de seus planos. Isso tem a ver com circunstâncias que vão contra aquilo que nós gostaríamos. E tirar proveito de toda a lição que Ele tem procurado nos ensinar. É causado grande dano na imaginação de nosso coração e mente quando procuramos seguir nosso próprio caminho em oposição à vontade permissiva ou soberana de Deus. É aqui que muitos fracassam. É aqui onde eu fracassei. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a mão dele não estava encolhida para não ser estendida para mim, e os ouvidos inclinados para ouvir. E a mesma disposição que Deus estava comigo, está para com você, desde que fala em Atos 3:19 ou 18, se convertermos e arrependermos, não é isso? Abre aí para mim, Atos 3:18 ou 19. 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela graça do Senhor. Eu estou vivendo, irmãos, aquele peso sumiu. Totalmente. Ontem foi arrumar o ar-condicionado do escritório, acabou de quebrar de vez. O do meu quarto, que estava só pingando, agora virou uma cachoeira, não consegui dormir no meu quarto, tive que mudar de quarto, ir para o quarto do João, as crianças estão dormindo na casa, está tudo desestruturado, mas eu consigo adorar o Senhor. Aí na hora que foi arrumar o ar-condicionado, eu odeio parede, tudo assim, ó, eu tenho maior aflição disso aqui, para mim tem que estar tudo bonitinho. Foi tirar o negócio lá, despencou, flat, ralou tudo a parede. E eu assim, trabalha, Jeová, louvado seja o nome do Senhor, porque tem uma coisa, viu, irmãos, quando a gente não é aprovado na primeira, Deus permite a gente
tentar de novo, só que ela vai ficando mais intensa. E foi o que o Senhor falou comigo. Vai ser mais intenso, mas aguenta firme, porque agora você sabe que eu estou com você e você já se dispôs a confiar absolutamente em mim. Amém. Amém. Não passe para a segunda chance, vença na primeira, é mais fácil. Amém? Não cultivamos uma disposição bondosa, queremos que tudo nos advenha com facilidade. Esta é com certeza a nossa maior guerra. Não queremos? Principalmente o povo de Deus que serve Ele. Não, tem que ser tudo dificultou. Mas que é isso, Deus? Mas por que está tão difícil assim? Irmãos, o povo de Deus é o povo mais arrogante, mais exigente com Deus vivo e verdadeiro. Foi o que Deus começou a falar comigo. Impressionante como isso aqui faz parte do povo de Deus. Queremos que tudo nos advenha com facilidade. E nós servimos o Deus do impossível. Então Ele tem a obrigação de fazer tudo rápido, fácil, sem trazer nenhuma dor de cabeça para nós. É assim que a gente pensa. E nós estamos completamente enganados. E essa é com certeza a nossa maior guerra. Cristo veio à Terra e deu sua vida para que pudéssemos ter salvação eterna. Quer envolver cada um de nós com a atmosfera celestial, para que possamos dar ao mundo um exemplo que honre a religião de Cristo. Qual que é? Gratidão! O povo ingrato! Somos ingratos, reclamões e murmurões. E se hoje a gente não entender e não aceitar isso para a minha vida e para a tua vida, não há arrependimento, não há conversão, portanto, os nossos pecados não serão apagados e o tempo de refrigério pela presença de Deus não chegará a nós. Romanos 9:20 diz o seguinte, isso também foi o que o Senhor falou comigo. Quem que é você, Laura, para falar desse jeito comigo e achar que eu estou fazendo qualquer coisa errada? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, com falta de respeito e questionando a grandeza, o poder e o conhecimento de Deus? Porventura a coisa formada, Laura, dirá o que formou, por que me fizestes assim? Ou por que agiu assim comigo, na minha casa, nos meus filhos? 1 Coríntios 10:13, não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel a Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Estou vivendo o escape. Irmãos, não estou nem aí que o ratinho está lá, os 50. Não foi embora nenhum ainda. Eles estão papando toda a ração, vão explodir tudo. Não sei aonde, já pedi para Deus para explodir bem longe. Mas se explodir lá em casa, tudo bem, a gente cata, põe no lixo e boa. Tá tudo lá. Essa noite eu e o Salão escutamos a noite inteira. Blá, blá, blá. E ia no ar, e faz xixi, cai tudo lá. Eles só não entram dentro de casa, mas o que eles podem dormir, e Deus está permitindo. Eu falo, Deus, agora eu já entendi. Só me socorre para eu não sair fora, para eu não estressar, para eu conseguir no limite. Porque aonde chega o nosso limite, Deus vem com provisão. O limite de Moisés era o Mar Vermelho. Ele fez o quê? Abriu. O da Ana era esterilidade. O que ele fez? Qual é o teu? Qual é o limite que você está passando agora? Se permita chegar nele e deixa que Deus venha com a provisão através da sua gratidão. 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Foi o que o Senhor falou. Deixa ser provado e passar, quer pela minha vontade soberana ou permissiva. Aceita. Quem és tu, Laura, para inquirir contra os meus feitos e a minha vontade? Quem é você? Não atentando nós nas coisas que se veem. Esquece dos ratos, filha. Foca em mim. Mas não nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Eu tenho certeza que no final de semana eu vou te falar que já não tem mais nada de rato na minha casa, amém? Vou até poder te convidar para ir lá, amém? E as que não se veem são, eu vou ficar com as coisas eternas. Eu vou ficar com o meu Deus. Eu vou suportar todas as provações que Ele tem para mim, para que possa produzir em mim um peso de glória muito excelente. E você?
Qual será a sua decisão? Amém? Agora nós vamos ficar em pé. O seu refrigério pela presença do Senhor depende só da tua disposição em agradar e dar graças ao Senhor. A primeira música do louvor, agora nós vamos cantar 4 músicas, depois a gente passa para os dízimos.